Graça e paz, meus irmãos. Olha aí, ó, chegando até você. Que bênção de Deus. Uma gota de esperança, momento de reflexão com Deus, trazendo para você o primeiro capítulo da série sobre Jesus Cristo. Porque Jesus te ama, porque Jesus nos ama. É fantástico entrarmos um pouco na história de Cristo Jesus. Tá? Serei bem simples nas palavras, sucinto nas palavras, de uma forma que nós possamos entender. Tá ok, meus irmãos? Não se esqueça aí, deixa lá o seu comentário, deixa o seu like, tá bom? E nos ajude a chegar aí nos 300 inscritos em nome do Senhor Jesus, tá ok? Então, para nós começarmos esse primeiro episódio, só quero te lembrar, uma gota na colher, do que nós falamos naquela introdução, no vídeo introdutório a respeito dessa série, né? Então vamos lá, nós falamos em João, no seu capítulo de número 14, verso 1, aonde diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E o versículo de número 6, João 14, 6, era Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente deu uma introdução lá, uma gota na colher, e agora entramos nesse primeiro episódio dessa série, tá ok? Então venha comigo, pegue a sua Bíblia Sagrada, se você tiver e puder estar lendo neste momento. Eu já quero ler de antemão aqui e lembrar-se que o amor de Deus para conosco se encontra lá também em João, no capítulo 3 e o versículo 16, tá certo? É João 3:16, se você puder ler aí na sua casa, onde quer que você esteja, diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, tá? Ele diz lá, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra raiz centralizada aqui: Deus amou o mundo de tal maneira, tá ok? Que deu o seu Filho, mas a palavra unigênito, tá ok, meus irmãos? Esta palavra unigênito, ela vem do termo grego, tá certo, meus irmãos? E desse termo grego, ele diz que é um tipo único, singular, unigênito, tá bom? E significa único do seu tipo. Não teve um antes e nunca houve um depois. Ele é o único, unigênito, de uma forma simples e resumida para que nós possamos entender. É engraçado, irmãos, que antes mesmo do nascimento de Jesus, havia um profeta da Bíblia, um profeta por nome Isaías, que já profetizava a respeito de Jesus, o Messias. Tá ok, meus irmãos? Esse Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Mas como que poderíamos dizer isso? Vamos ler lá na Bíblia. E lembre-se que Jesus fazia a vontade do Pai como prioridade. Por isso que Deus o enviou, tá certo? Para que nós pudéssemos ter acesso a Jesus Cristo. Então, nesse primeiro episódio, vamos falar-se de o profeta Isaías profetizava já a respeito desse Jesus, tá ok? Se você quiser acompanhar na Escritura Sagrada, na Bíblia, aí, quando você estiver vendo esse vídeo, fique à vontade. Eu estou pegando tudo o que está nas Escrituras Sagradas. Tenho livros de apoio aqui comigo, tenho um dicionário bíblico muito conhecido aí dos teólogos, dos estudiosos da Bíblia Sagrada, tá? Então eu estou aqui com Bíblia Palavra-Chave, dicionário Wycliffe, estou aqui com livros também, Walter Brunelli. Então a gente está aqui apoiado, muitos teólogos para trazer para você. Então, meus irmãos, quando eu falo isso para vocês, eu estou dizendo que quando Jesus ele fazia a vontade do Pai com prioridade, Jesus já havia sido pronunciado,
pelo profeta Isaías, tá certo? Lá em Isaías, no capítulo de número 7, o versículo de número 14, ele diz assim, ó: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Olha aí, o profeta Isaías já estava profetizando que Jesus estaria aqui comigo e aí contigo. Eita, que bênção, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã. Você não está sozinha. Tá certo? Então o profeta já vinha trazendo-se a respeito de Jesus, o Messias, ou seja, o Emanuel, o Deus conosco. Também no mesmo livro, Isaías capítulo 9, verso 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Mas ele diz: e o seu nome será, eita, maravilhoso conselheiro. Não é maravilhoso, conselheiro, não. Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é Deus, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha só o que o profeta Isaías, há muitos anos atrás, estava profetizando desse Jesus, ao qual nós temos a dar a Ele toda a honra e toda a glória. Irmãos, isso aqui é apenas uma gota na colher, é um princípio nesse primeiro episódio dessa série sobre Jesus. Eu estou trazendo para você, só te lembrando, tá? É que como que veio o surgimento, os profetas que profetizavam, como Isaías e os demais outros profetas, eles já estavam dizendo a respeito do Messias. E o que esse Messias chamado Jesus, o Emanuel, o que ele iria de passar por causa de nós. Muitas vezes nós, quando falamos de Jesus, lá os profetas dizendo, nós temos uma linha de pensamento tão, como eu posso usar uma expressão, dizermos que Jesus, ele era tudo tão fantástico, tudo tão maravilhoso. Mas Jesus, mesmo com as profecias do Antigo Testamento, ele já vinha sendo taxado que ele viria sofrer aflições por amor de você, por amor da nossa história. Tá certo? Então eu li esses versículos, esses dois versos para vocês, mas eu queria também ler aqui no livro de Isaías, no seu capítulo, o profeta Isaías, no seu capítulo de número 53, do verso 2, que diz assim, olha só, falando de Jesus, ele dizia assim, ó: porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz em uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Olha só, era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fazíamos dele caso algum. Mas olha o que Jesus fez por amor da tua história. Quem sabe você está dizendo que ninguém te ama, que você está sozinho, e através dessa série, nesse primeiro capítulo, eu vou persistir em dizer para você: Jesus te ama, ele pagou um alto preço por você. Olha só o que ele fez por você. O profeta Isaías já estava profetizando isso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas olha a continuidade do verso 5 dizendo: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados. É. Viu só como Jesus te ama? Viu só? O profeta Isaías já estava profetizando que ele sofreria por amor da nossa história. Salmo, aliás, número 22, deixa eu achar aqui bem rapidinho. Salmo 22, ele já estava dizendo o quanto o mestre iria padecer por nós, o quanto o mestre ia ter morte e morte de cruz, tá? Ele dizia, olha só, encontramos na palavra de Salmo 22, tá? Encontramos palavra dita por Jesus na hora do seu suplício, escrito 1000 anos antes de Jesus ter nascido, muito antes que qualquer mente humana ter concebido aquela maneira de tortura. Que maneira é essa? A cruz. Nesse primeiro episódio dessa série sobre Jesus, eu estou te dizendo que antes mesmo de Jesus ter nascido, o salmista já estava dizendo no Salmo 22 o que Jesus falaria, o bramido que ele daria. Ele diz, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, e de noite não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Se você ler e meditar, você vai ver que ele está trazendo-se essas palavras 1000 anos antes de Jesus sofrer morte e morte de cruz por amor da nossa história. E meu irmão, Jesus, ele então, antes do seu nascimento, Jesus ele já tinha algumas revelações através dos profetas que diziam que ele era o Yerramé, ou seja, que ele era o renovo. Aparece diversas vezes também em outros profetas, como Jeremias, como Zacarias, tá certo? Ele significava samar, e significava-se surgir e brotar, como plantas que surgem de repente do solo ou de um tronco e tornam-se o ramo. Ele é o ramo de Jessé, ou seja, Jesus, ele brotou como ramo, como ninguém o desprezava, como ninguém ouvia, mas Jesus viria para salvar uma humanidade corrompida. Quando eu li aqui João 3:16, quando diz que Deus deu o seu único filho unigênito, né? Quando nós estamos expressando isso, nós estamos relembrando por que Deus veio a dar o seu único filho, o filho unigênito, por amor de nós. João, ele não encontra palavras no seu script, ele não encontra palavras no seu vocabulário para descrever o tamanho da ação de Deus para conosco. Então ele vem e coloca-se, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse unigênito Deus, o Filho de Deus, ele está te olhando neste momento. Eu não sei o que você está passando, mas esse Jesus, o Messias que foi profetizado, ele veio para resgatar uma nação, para resgatar um povo que se esqueceu das benevolências de Cristo, de Deus, do amor de Deus. No entanto, alguns profetas após o profeta Isaías começavam a dizer que o povo errava por falta de conhecimento. Por amor a uma nação, Deus usa um profeta para casar-se com uma mulher prostituta, para demonstrar o seu amor, uma mulher por nome chamada Gomer, por amor de uma nação. Ei, você não está só, Jesus te ama.
Jesus tem uma história para a tua vida. Ei, quando o Pai ordena a Jesus a vir à terra, 100% homem, 100% Deus, ele já sabia que viria enfrentar as agruras dessa terra, mas que valeria a pena, porque hoje você é um verdadeiro adorador. Então, ficamos com esse primeiro episódio dessa série sobre Jesus Cristo. Logo mais, vamos estar trazendo a segunda e falando-se do nascimento de Jesus. Eu trouxe as profecias de Jesus, que o Messias iria de vir. Oh glória, que ele é. Olha só, o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, porque o único hoje que pode te dar os conselhos exatos através da Escritura é Jesus de Nazaré. Oh glória, maravilhoso conselheiro, Deus, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Eu quero profetizar hoje na tua vida. Quem sabe tudo esteja nos avessos, mas Jesus está dizendo: deixa eu entrar na sua vida, que pareça que ainda tudo esteja mal, mas eu sou o príncipe da paz e quero estar contigo. Meu irmão, fica com esse primeiro episódio, compartilhe, se inscreva no canal, deixa o seu comentário aí embaixo e que Deus te abençoe com gotas de esperança, momento de reflexão. Marcel Rocha. Deus abençoe.